Objetividade jurídica, resguardar a administração pública, sua autoridade e seu prestígio. Como fica o ânimos? Vamos já falar no ânimos, mas daqui a pouco. Sujeito ativo. Qualquer pessoa. A lei não exige nenhuma qualificação especial. Vamos lá, gente. Segundo a doutrina dominante, né? Sim, pois nenhuma função pública autoriza a ofender. Então, o mesmo raciocínio que eu tenho para os outros crimes, eu tenho para cá. Se o funcionário público ofende, desacata o outro funcionário público, ele perde a condição de funcionário público e responde sim pelo desacato. Tá certo? Ninguém está autorizado a se valer da função pública para ofender. Pois a ofensa não faz parte do exercício funcional, já que o funcionário público tem o dever de urbanidade. Quando o funcionário público ele ofende, não age como funcionário público, mas sim como particular. Ele perde a potestade dele. O advogado, no exercício funcional, pode cometer crime de desacato. Pode. E eu explico. Não que ele possa praticar o crime de desacato nas suas defesas. Vamos lá. O advogado, num divórcio, hoje eu inclusive peguei um divórcio litigioso, e que o advogado saía descascando a mulher, né? Ou seja, ofendendo a honra, dizendo que ela era uma mulher vadia, que se metia com vários homens, que inclusive o filho não era do cara, não sei o quê. Não é aí o desacato. Porque vocês sabem que na defesa judicial não existe desacato. O advogado pode, no seu exercício funcional, pela defesa do cliente, acabar ofendendo outrem. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ele não pode, numa circunstância, ofender, como eu já vi acontecer, advogados no tribunal do júri ofender o promotor, ou vice-versa. Porque aí ele extrapola o limite da defesa do réu, já está atingindo a honra do promotor. Ou o advogado ofender o juiz, ofender a honra do juiz numa audiência. Isso não está dentro da defesa, não faz parte da defesa. Então vamos deixar bem claro. Na defesa técnica, o advogado eventualmente pode ofender a honra de uma determinada pessoa, dentro da defesa, nos limites de sua defesa. A partir do momento que está fora desse limite, ele responde pelo desacato, sim. A pergunta é, mesmo que a situação não esteja nos autos, é justamente isso que eu estou falando. Uma ofensa que não está relacionada à defesa, é um ataque pessoal ao funcionário público que está presidindo o ato, seja um promotor, seja um juiz, seja o defensor público, seja o delegado de polícia. Sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, o funcionário público ofendido. Tá? Se 3 funcionários forem desacatados no mesmo contexto, há apenas um crime. Por quê? Se 3 funcionários públicos forem desacatados no mesmo contexto, há apenas um crime. Por quê? 3 funcionários públicos, 3 policiais vão efetuar a prisão de uma pessoa. E essa pessoa, além da resistência, vamos esquecer um pouco a resistência, porque senão ela vai absorver o desacato, né? Mas vamos supor que ele desacate os 3 policiais. E aí? Porque é só um desacato.
Ela vai contra, independente da quantidade do todo. A infração é contra o exercício da função. E também temos um outro argumento. É uma só ação ou omissão. Né? Ele desacatou os três numa só ação. Tá certo? E ele desacatou, na verdade, com o objetivo de atingir a administração. Uma boa pergunta. A declaração de uma pessoa chamando os juízes de bandidos de toga. Ou a declaração que nós tivemos de um presidente da República que chamou os funcionários públicos de vagabundos. Né? Gente, quando eu tenho um desacato genérico, sem eu especificar para quem eu direcionei aquela palavra ofensiva, a jurisprudência entende que não tem como eu tipificar o crime. Vamos chegar lá. Se querem 3 PMs, vai ser um PM filho da P, aí não é desacato. Não, calma lá. Se você chamar os... Se você... A pergunta é, se eu chamar... Mas... Preste atenção para vocês não confundirem. Vocês estão confundindo as bolas. O que eu disse é... Uma ministra vai lá na televisão e diz que os juízes são bandidos de toga. No judiciário tem bandidos de toga. Ora, ela não especificou quem eram as pessoas. Assim como quando falaram que os funcionários públicos eram vagabundos, não se especificou, falou uma coisa genérica. Se você chega, 3 policiais vêm te prender e tu chama para eles de filho da P, evidentemente que está configurado, porque é contra os 3. Tu estás especificando, está direcionando. É quando não tenho como direcionar para quem foi. Mesma situação. Essa situação do STF, o presidente, o decano, aconselhou o presidente a pedir desculpas. Porque mesmo que ele estivesse, a corte, né, não deve mencionar esse palavreado. Eu acho que não fica bem. Bom, mas vamos deixar para lá essas questões. Elementos objetivos do tipo: desacatar, ofender, humilhar, desprestigiar. O desacato pode ser praticado de qualquer forma. Eu posso ter palavras, gestos. Vocês se lembram daquela história do americano, né, que quando foi detido no aeroporto, no Rio de Janeiro, em São Paulo, ele fez assim? Vocês lembram disso? Esse gesto nos Estados Unidos é um gesto extremamente ofensivo. E ele não falou nada, mas o gesto dele foi ofensivo para os funcionários da Polícia Federal e ele foi autuado por desacato. Tá certo? É certo por carta, pois é exigida a presença do funcionário. Então, os 3 policiais que vieram te prender estavam presentes. Tu direcionaste o desacato para eles. Foi um propósito de desprestigiar a administração como um todo, mas foi para eles. O senhor disse que pode ser praticado por qualquer funcionário contra outro funcionário. Sim. Ele perde a potestade de funcionário, sim. Quando as palavras são dirigidas pelo funcionário hierarquicamente superior, o funcionário não caracteriza o assédio moral? Nós ainda não temos o novo Código Penal. A pergunta é, se um superior hierárquico ofender o funcionário, né, pode se caracterizar o assédio moral? No nosso código nós ainda não temos a figura, já temos decisões no cível.
Mas o projeto de novo Código Penal, ele prevê o assédio moral. Tá? Prevê, mas ainda não passou. Vamos chegar lá. O crime deve atingir a função que ele exerce e não a sua pessoa. Então é direcionado a ofensa à função e não à pessoa. A diferença entre o desacato e a injúria qualificada. Qual a diferença entre o desacato e a injúria qualificada? Se o funcionário estiver presente, desacato. Se o funcionário estiver ausente, injúria qualificada. Tá? Funcionário público, se o funcionário público não se sentir ofendido, ainda assim eu tenho crime de desacato. Porque, mesmo assim, eu tenho ofensa ao prestígio da administração pública. O funcionário pode ser desacatado estando de férias? Pode. Porque o tipo refere-se a funcionário público no exercício da função ou em razão da função pública. E eu tive um caso, quando eu era promotor de Conceição do Araguaia, que um policial de férias na praia foi desacatado por um particular. Ele estava de férias, inclusive estava de sunga. Né? Parece que a sunga não era muito... assim, uma sunga... Deixemos para a imaginação de vocês. Bom, sunga com decote, exato. Dizer que todo funcionário público é vagabundo não é desacato, por ser uma afirmação genérica. Dizer que no judiciário tem um bando de bandido de toga não é desacato, que é uma afirmação genérica. Tá? O desacato, ele precisa de testemunha, não bastando a palavra do funcionário público. E nós arquivamos vários inquéritos, vários TCOs no juizado especial, justamente porque, quem são as testemunhas? Cosme e Damião estavam fazendo o policiamento lá e o cara desacatou. Tá, não vamos invalidar totalmente o depoimento dos policiais, mas quando você vê que é uma coisa recorrente, que eles estão forçando a barra, vamos lá, né? Consumação, consuma-se no momento da ofensa, da conduta. Mesmo que a pessoa não se sinta ofendido, portanto, é um crime formal. Não precisa do resultado naturalístico. É sim, formal. Sim. Pode haver o desacato depois uma difamação, ele desacatou e depois falou mal funcionário. Como fica? Não pode haver desacato com difamação. Se é funcionário público, sempre será o desacato. Pela especialidade do desacato em relação à difamação, à calúnia e à injúria. Não é possível tentativa, pois para que o delito se configure é necessária a presença da vítima. Não existe desacato em concurso com injúria. Tá? Todos serão desacatos. O elemento subjetivo, dolo, com a intenção de ofender, de atingir a função. Jurisprudência majoritária exige o ânimo calmo e refletido. Isso aqui é que é o grande calcanhar de Aquiles do crime de desacato. Por quê? Porque o advogado, muito esperto, se ele tiver conhecimento dessa jurisprudência aqui, ele vai dizer, olha, mas o meu cliente estava estressado, não estava com um ânimo calmo e refletido, ele estava num momento ruim, ou a minha cliente estava naquele período crítico da TPM, por exemplo, e aí muitas decisões têm considerado a falta de ânimo calmo e refletido para descaracterizar o desacato. Na próxima aula nós vamos ver crimes praticados por particulares contra a administração em geral, parte 2.